Esse cântico vem muito ao encontro do que eu gostaria de desafiá-los hoje na palavra de Deus. Dentro dessa série de mensagens que iniciamos no domingo passado, procurando trazer aos nossos corações respostas de Cristo às nossas perguntas. Muitas das perguntas que nós temos em nosso coração já foram feitas por alguns dos discípulos quando nós olhamos para os evangelhos. E nós então buscamos na palavra de Deus algumas respostas para esses questionamentos. Nós estamos vivendo momentos de tristeza, de angústias e de ansiedade. Essa pandemia tem trazido estragos que eu diria são irreversíveis. Irmãos, até tudo voltar ao normal vai tempo. Até que nós retomemos a normalidade, que as nossas emoções novamente se equilibrem, vai tempo. E ela tem feito estragos irreversíveis, principalmente no tocante à perda de vidas. E eu diria para vocês que nenhuma vida é menos ou mais importante do que outra. Todas as vidas importam. Todas as vidas são importantes. Todos nós lidamos nesses 15 meses com perdas de pessoas próximas a nós. Talvez você tenha perdido um vizinho, um amigo, um parente, ou um ente querido muito próximo teu. E como lidar com essas perdas? Como lidar com a perda de um filho? Como é que um pai e uma mãe lida com a perda de um filho? Normalmente nós pais dizemos que o curso natural da história é os filhos enterrarem os pais, mas quantos pais têm enterrado os seus filhos? Mas também como entender que uma mãe dá à luz a um bebê e uma semana depois a sua própria vida se vai? Nós temos irmãos que vivenciaram isso. Nós hoje levantamos um clamor pela Anneli, que está lá com um bebê no seu ventre, mas está numa situação delicadíssima. Eu tenho certeza que você, se for sincero, você já questionou tudo isso. E você já perguntou, por que Deus? Por que Deus? Se formos sinceros, nós já questionamos Deus em algum momento da nossa vida. Cantar esse cântico é maravilhoso. Mas quantos de nós realmente, no momento em que oramos, imploramos, rogamos, nos prostramos por uma cura e ela não vem, dizemos simplesmente tranquilos, o Senhor continua sendo Deus? Será que é justo tudo isso? Será que é justo? Onde está Deus em toda essa situação? Alguns perguntam. Será que Ele se importa com tudo isso? Hoje nós veremos um evento enfrentado pelos discípulos quando eles lançaram para Cristo exatamente esse questionamento. Quando os discípulos se viram em uma situação e interrogaram Jesus, questionaram Jesus, perguntaram a Jesus, o que muitas vezes arde no nosso peito e no nosso coração, e que nós gostaríamos de perguntar a Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos 4 e leremos do versículo 35 a 41. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículos 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco.
E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, mestre, não se te dá que pereçamos. Mestre, tu não te importas, nós vamos morrer. Mestre, o senhor não está vendo o que está acontecendo? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Qual é a pergunta dos discípulos? A pergunta dos discípulos é exatamente esta: Mestre, não se te dá que pereçamos? Mestre, o Senhor não se importa que nós venhamos a morrer? Essa é a pergunta lançada pelos discípulos no versículo 38. Esse é um evento tremendo. É um evento maravilhoso, uma experiência maravilhosa e uma experiência pedagógica de Jesus para a gente. E foi vivenciada pelos seus discípulos. Vale a pena hoje, meus amados, nós fazemos um exercício mental. Fazemos um exercício espiritual e analisarmos todo o contexto deste evento. Primeiro eu quero que você saiba que existem problemas que enfrentaremos por desobediência. Muitas vidas foram ceifadas durante esse tempo por desobediência. Muitas vidas foram ceifadas porque fizeram pouco caso. Muitas vidas foram ceifadas no decorrer da história, e não somente nessa pandemia, porque simplesmente ignoraram o bom caminho que deveriam seguir. Nós temos exemplos de sobra na palavra de Deus. Adão, por desobediência, perdeu o paraíso. Sansão, por desobediência, perdeu os seus olhos. Saul, por desobediência, perdeu o trono. Davi, por desobediência, perdeu o seu próprio filho. O filho pródigo, por desobediência, perdeu toda a sua herança. E Judas perdeu a própria vida. Em nossa vida nós temos o livre arbítrio de tomarmos decisões. Mas mais uma vez eu vou trazer à memória sua, que o Senhor nos deixa, por seu amor e bondade, plantarmos o que quisermos. Mas precisamos ter consciência de que não colheremos nada diferente daquilo que nós já plantamos. No entanto, outros problemas enfrentaremos mesmo estando em obediência. Isso é o que eu sempre tenho pregado do púlpito dessa igreja. E que coloca e joga por terra muitos falsos discursos pregados e apresentados por aí em nome de Jesus e em nome de Deus. De que o cristão, ou aquele que vai para determinada igreja, aquele que faz parte de determinado movimento religioso, vai blindar-se e vai ter uma vida de prosperidade e completa sanidade. Sim, tem gente pregando isso. Mas se esquecem das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse que no mundo tereis aflições. Gente, esses discípulos estavam em estrita obediência
a Cristo. O versículo 35, que abre o texto lido, diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Esses discípulos só estavam dentro daquele barco, porque eles obedeceram à boa voz de Jesus, que disse: entrem e passemos para o outro lado. Eles não estavam em desobediência, mas estavam em estrita obediência a Cristo. Mas enfrentaram uma situação trágica. Jesus mesmo é quem convida os discípulos para passarem para o outro lado. Nós sabemos, olhando todo o contexto, e principalmente quando a gente adentra o capítulo 5, ao término dessa leitura, que Jesus entrou naquele barco e convidou os seus discípulos, porque do outro lado do mar, eles enfrentariam um grande desafio e uma grande batalha em suas vidas. Havia lá em Gadara um homem endemoniado, que lutava com uma legião de demônios, um tremendo de um desafio. Jesus ouviu o clamor daquele homem, convidou os discípulos a entrarem no barco: passemos para o outro lado, porque lá existe alguém para ser liberto do jugo e da escravidão do demônio. Daí nós imaginamos algo que eu quero que você saiba, que para que nós venhamos a obter grandes vitórias em nossas vidas, grandes vitórias são resultados de grandes batalhas, e grandes batalhas exigem de você e de mim um grande preparo. Ninguém vence grandes batalhas na sua vida se não estiver bem preparado. Lembram-se de Davi? Para que Davi pudesse derrotar o gigante, antes disso ele enfrentou leões e ursos. Quando leões e ursos surgiram diante de Davi, querendo comer as ovelhas do seu pai, e para que não deixasse as ovelhas perecerem nas garras e nos dentes daqueles leões e ovelhas, Davi se levantou e enfrentou essas feras. É porque Deus estava o preparando para uma batalha maior. A batalha não contra animais, contra seres irracionais, mas contra um guerreiro forte, poderoso e racionalmente preparado para a batalha. Não há como você e eu experimentarmos grandes vitórias sem que não estejamos dispostos a enfrentarmos grandes batalhas. Tem muitos que só querem as grandes vitórias, mas não estão dispostos a enfrentarem as grandes batalhas. Existem problemas que nós geramos por estarmos onde não deveríamos estar, por decisões e escolhas erradas. No entanto, existem problemas que enfrentaremos por estarmos exatamente onde deveríamos estar. E é este o caso desse texto. Venham, entrem no barco comigo e passemos para o outro lado. Aí a Bíblia nos apresenta, no versículos 35, 37 e 38, passemos para o outro lado, levantou-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, novamente a pergunta: mestre, não se te dá que pereçamos? Qual é a resposta de Cristo a essa pergunta? Para que nós hoje saiamos daqui conscientes do que Deus tem como propósito ao permitir que nós enfrentemos essas batalhas que nos trazem perguntas e questionamentos a Ele. Como eu disse que essa é uma lição pedagógica, a gente vai hoje olhar para o beabá dessa experiência. E não tem coisa melhor para começar com um beabá do que começarmos com as vogais A, E, I, O, U.
A primeira coisa que eu quero que você saiba é que Cristo vai trazer respostas para a gente quando enfrentamos essas situações difíceis e que nos levantamos para questionar e dizer o porquê e perguntar: por que, Senhor? Onde o Senhor está? Será que isso é justo? Por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor permite essa pandemia? Por que o Senhor permite essas mortes? Os teus e os meus questionamentos, eu quero que você saiba, em primeiro lugar, que eles passam pelo crivo da admissibilidade. O que eu quero dizer com admissibilidade? A primeira coisa que você precisa entender é que é totalmente admissível, é totalmente aceitável que nós questionamos a Deus. Não é pecado perguntarmos a Deus. Não é pecado questionarmos a Deus. Não é pecado. Esses homens estavam com medo de morrer. Esses homens não entendiam e não compreendiam a razão e o porquê eles estavam naquele barco com Jesus e estavam prestes a morrer. A situação que você e eu atravessamos hoje, meus irmãos, a situação de você que perdeu um ente querido, a situação de você que está aí torcendo pela recuperação de alguém e vê as coisas piorando, a situação de você que durante esse momento perdeu o seu trabalho, perdeu o seu sustento, é totalmente admissível que você questione, que você pergunte: onde está Deus? Por que Ele não impede essa tragédia? Por que Ele não impediu essa morte? Será que Ele não se importa conosco? É totalmente aceitável, admissível que passemos por essa situação. Não é pecado questionarmos. É pecado nós julgarmos as pessoas quando questionam. Sabe, hoje nós temos pessoas que se revestem, se travestem de uma casca de espiritualidade, dizendo que você e eu somos julgados como espirituais, quando nós não ousamos questionar ou perguntar o porquê das coisas. E tem gente que sai arrotando espiritualidade, dizendo: quem é você para questionar? Somos humanos, irmãos, e muitas vezes não encontramos as respostas que nós queríamos. Abraão, quando procurado por Deus, e Abraão, quando recebeu a notícia: destruirei Sodoma e Gomorra, que fez Abraão? Por que Deus? Não, Deus, espera aí um pouquinho, Deus. Eu tenho lá meu sobrinho, Deus, não faça isso. Se tiver pelo menos 50 justos lá, o Senhor volta atrás nessa decisão. Mas, Senhor, se tiver pelo menos 20, se tiver 10. Abraão questionou. Abraão perguntou: por que Deus? Os salmistas, em vários dos salmos, sempre questionavam perguntando: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando nós vamos ver a situação, ó Deus, onde os ímpios prosperam e nós fracassamos? Até quando, Senhor? Jó, por 16 vezes, no livro que narra a sua história, questionou o porquê de tudo isso estar acontecendo com ele. Paulo, por 3 vezes, rogou a Deus: ó Deus, por favor, me livra desse espinho. Por 3 vezes ele rogou, quis saber o porquê, e recebeu de Deus simplesmente a resposta: a minha graça te basta. E o que dizer de Jesus? Que lá no Getsêmani, em profunda agonia, orando, diz ao Pai: Pai, se for possível,
tem como o Senhor afastar de mim esse cálice? Tem, Senhor, tem como impedir, ó Pai, de eu passar por essa experiência? Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se você hoje está aqui presente, ou se você nos acompanha pela internet, e você em toda essa situação tem questionado, tem perguntado, tem procurado obter respostas, eu quero que você hoje descanse, não se culpe, não se martirize, não diga eu estou em pecado porque eu estou querendo saber respostas, eu estou em pecado porque eu ousei perguntar para Deus. Não se culpe, não se martirize, é totalmente admissível a que nós passemos por essa circunstância. E você, em nome de Jesus, não se revista, não suba no salto da espiritualidade, para dizer como acabamos de cantar, eu não questiono, porque se fosse comigo eu não estaria nessa situação, olha ali como o outro está. Como já dizia no passado minha mãe, que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Admissibilidade é o primeiro ensino que essa pergunta dos discípulos trazem para nós. Mestre, não se te dá que pereçamos? Mas com E, eu quero que você saiba que é totalmente admissível. Porque se nós não questionamos, se nós não perguntamos, nós não obtemos dele o esclarecimento. E é isso que a gente vai começar a perceber olhando para esse texto. Essa pergunta é admissível, mas traz nela um esclarecimento da parte de Cristo. Todos nós, você, eu, todos nós, estamos sujeitos a enfrentarmos situações adversas. Não se engane com falsos discursos. A primeira coisa que você precisa saber é que nada nos blinda, nada nos exime de enfrentarmos situações trágicas como essa. Nós perdemos missionários, perdemos pastores, perdemos parentes, perdemos amigos, mas nós não estamos isentos de enfrentarmos estas situações. Nós enfrentaremos as nossas tempestades. José enfrentou a cisterna, jogado nela pelos seus próprios irmãos. E quando achou que a coisa ia melhorar para ele, sendo vendido lá como escravo no Egito, indo trabalhar na casa de um dos bambambãs de lá, ele acaba sendo, por uma calúnia, lançado na prisão. Davi teve que conviver com as ameaças de morte de Saul. Quantas vezes teve que fugir das flechas certeiras de Saul? Daniel teve que enfrentar a cova, tendo como companhia leões famintos. Sadraque, Mesaque e Abdenego enfrentaram a fornalha de fogo, aquecida tantas vezes mais do que o normal. Jó enfrentou a morte dos filhos, Jó enfrentou a perda de todos os seus bens, e Jó enfrentou a perda da sua própria saúde. Paulo enfrentou açoites, naufrágios, apedrejamentos, e Jesus sofreu a morte em uma cruz. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por circunstâncias adversas. No entanto, o sofrimento é uma possibilidade de vivenciarmos a presença de Jesus conosco. Se pudéssemos dizer que o sofrimento e as circunstâncias adversas trazem um benefício, eu te diria, o primeiro e grande benefício
é nós podermos sentir em nossas próprias vidas o consolo, o conforto e a presença de Jesus conosco. E é o que o versículo 38 nos apresenta. Ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? No meio de toda angústia, no meio de todos os questionamentos, eles perceberam que alguém estava com ele, que alguém não os abandonou, e esse alguém era o próprio Cristo. Sabe, um esclarecimento que você precisa ter hoje, é que em momento algum da tua vida, Cristo te abandonará. Os amigos te abandonarão. Os parentes te abandonarão. Talvez teus próprios pais te abandonarão. Mas Cristo jamais te abandonará. Saiba que você não está só. Saiba que Jesus está contigo. E saiba que Ele está mais pertinho do que você podia imaginar. Ele está no barco da tua vida contigo. Com a letra I, as circunstâncias adversas que a gente enfrenta, toda essa tragédia, todas essas mortes, todas essas situações que nos faz questionarmos a Deus, são admissíveis. O Senhor traz para a gente um esclarecimento, e faz parte do esclarecimento a que você e eu saibamos que essas circunstâncias revelam para ti e para mim a nossa impotência. Impotência. Versículo 37 diz: levantou-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Meu pai tinha uma frase célebre. Ele sempre dizia para a gente: é a dor quem ensina a gemer. Tem gente que fala: você sabe como que geme? Não, não sei. Como é que geme? Sinta a dor para você saber. Você vai gemer na hora. Uns gemem mais afinadinho, outros mais desafinados, uns mais alto, outros mais baixo, mas é a dor quem nos ensina a gemer. Por mais que esses homens, esses discípulos, fossem homens do mar, a grande maioria dos discípulos de Jesus foram chamados por ele na praia, consertando redes, voltando de uma pescaria. Eram homens acostumados, eram homens que conheciam aquele mar da Galileia de palmo a palmo, de ponta a ponta. Mas por mais que eles tivessem essa convivência com o mar, eles sentiram-se agora, nesse momento e nessa experiência, impotentes diante da força descomunal da natureza. O vento era tão forte que fazia com que aquelas ondas passassem por cima do barco e começassem a encher o barco, de tal forma que esses homens experientes estavam amedrontados com medo de morrer. Sabe, essas experiências que a gente está passando nos confronta com uma realidade. Não adianta estarmos nos melhores hospitais, não adianta pagarmos os melhores convênios, não adianta estarmos sendo atendidos pelos melhores médicos, porque essas circunstâncias só demonstram para ti e para mim a nossa impotência. Existem ocasiões onde não vale a nossa habilidade, mas sim a nossa sinceridade em reconhecer a nossa falibilidade. Vou repetir. Existem ocasiões onde não vale a nossa habilidade,
mas sim a nossa sinceridade em reconhecermos a nossa falibilidade, a nossa impotência. Muitas vezes criticamos pessoas em suas reações, nos apresentamos como pessoas fortes, inabaláveis, até que enfrentamos uma outra situação igual ou particular e nos vemos derrotados diante de toda a nossa arrogância. Arrogância que revela na realidade a nossa impotência. Sabe, o Senhor muitas vezes vai permitir uma circunstância adversa, porque a tribulação nos confronta com a nossa impotência, para que nós possamos descobrir a onipotência de Deus e de Jesus. Muitas vezes enfrentaremos circunstâncias difíceis e o porquê de atravessarmos isso é para que possamos olhar para dentro de nós e reconhecermos a nossa impotência diante da onipotência do nosso Senhor. Versículo 38 e 39 diz que ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Enquanto os discípulos estavam amedrontados, questionando, perguntando o que podemos fazer, tentando, eu imagino, com um balde jogar aquela água para fora, imaginando, esse temporal vai passar, mas não passa, mas vai passar, mas não passa, será que dá, será que não dá, vamos viver, não vamos, grita. E começaram a gritar e se lembraram, nós estamos com Jesus aqui com a gente, despertam a Jesus e diz, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, o Senhor não está vendo a nossa impotência, não tem o que nós possamos fazer, já tentamos de tudo, já usamos de toda a nossa experiência, já usamos de toda a nossa habilidade, o Senhor não se importa, nós vamos morrer. E quando eles reconhecem a sua impotência, é aí que sobressai a onipotência de Cristo. Ele despertando, versículo 39, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Como é tremendo, amados, ver a calma, a tranquilidade de Cristo diante da tempestade. Sabe por quê? Porque Ele é maior do que ela. Cristo é maior que a tempestade. Cristo é maior que o problema. Cristo é maior que a adversidade. Cristo é maior que a tua angústia. Cristo é maior do que o teu desespero. Não há problema grande o suficiente para vencer o poder do nosso Deus. Eu me recordo de um hino célebre que diz, castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Esse é o nosso Senhor. É o Senhor que não promete nos livrar de todas as nossas adversidades, mas é um Senhor onipotente, que promete estar com você em todas as tuas adversidades. É por isso que eu encerro essa mensagem com a letra U, te dizendo que é totalmente admissível que você questione a Deus. É totalmente aceitável que você não encontre respostas. É totalmente aceitável que você se prostre, que você chore, que você sinta e que você pergunte a Deus por quê. Ele te traz esclarecimento. O esclarecimento, em primeiro lugar, que Ele não te abandona, que Ele está contigo, e que o sofrimento tem um grande benefício,
de fazer com que nós sintamos e presenciemos conosco aquele Deus que nós cantamos, mas que não nos relacionamos. Aquele Deus que a gente abre a boca e diz que Ele continua sendo Deus, mas Deus que talvez não é Deus de andar contigo. Não porque Ele não queira, mas porque você insiste em fazer a tua vontade. Esse Deus traz um dos maiores esclarecimentos, que é revelar a nossa impotência, para que possamos nos abraçar à sua onipotência. Por isso eu encerro te apresentando urgência. Urgência. Eu não sei qual é a tua relação com Deus. Eu não sei. Eu não sei qual é a tua relação com Jesus Cristo. Eu não sei qual é o grau de intimidade tua com Deus e com Jesus. Mas há uma urgência em nos posicionarmos. Eu não sei se você está dentro do barco com Ele, para que possa clamar a Ele e ter dEle a ajuda e o apoio necessário nos momentos da angústia. Ou se você está fora do barco, não navegando com Ele. Ou estamos com Ele e por Ele, ou estamos sem Ele e contra Ele. Não tem meio termo. É Jesus quem diz: quem não é por mim, é contra mim. E quem não está comigo, está sem a minha presença. Você precisa avaliar a tua vida, porque toda essa circunstância e toda essa situação exige de você urgência. Urgência. No versículo 40 e 41, o texto nos diz que Jesus, após acalmar, mandar que o mar se aquietasse, que o vento cessasse, Jesus se volta para os discípulos e lhes diz: por que sois tão tímidos? Por que tanto medo? Ainda não tendes fé? E o resultado no versículo 41 é que eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Hoje, meu amado que me ouve, seja pela internet, seja aqui presencialmente, há uma urgência. Você precisa se posicionar, você precisa se decidir de que lado você está. Porque se você insistir em questionar a Deus, mesmo tendo o esclarecimento dele, de que os sofrimentos e as circunstâncias revelam a nossa impotência, e você não se voltar para a onipotência dele, eu lamento te dizer que as aflições e as adversidades dessa vida te tragarão, mas muito mais ainda, após essa vida, talvez você vai ter a triste surpresa de estar onde você jamais imaginou que poderia estar, separado dele para todo o sempre. Hoje é dia de você depositar a sua fé em Jesus Cristo, porque todos nós enfrentaremos a morte. Todos nós enfrentaremos a morte. O que nós estamos vendo é para trazer a urgência de você posicionar-se. As tragédias nos impactam
porque a gente vê o avolumamento das mortes. A gente vê um volume grande de mortes. A gente é impactado por isso. Mas todos nós enfrentaremos a morte, seja em uma tragédia, ou seja individualmente falando. E a minha pergunta é: você está preparado para esse dia? A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Depois disso vem o juízo. Só há uma solução para ti: é correr para quem de direito, é reconhecer a tua impotência e correr para aquele que tem a onipotência e clamar para que ele te perdoe, entre no teu coração e te salve. É justo tudo isso, pastor? Onde está Deus em toda essa situação? Será que Ele se importa com tudo isso? Sim, Deus se importa. E Ele continua soberanamente reinando e tendo o domínio e o controle de todas as coisas. E nós escolhemos ou corrermos para Ele, para termos a experiência pessoal do consolo e do conforto que só pode vir dEle, ou virarmos as costas para Ele e tentarmos resolver a situação do nosso próprio jeito. Corra hoje para os braços dEle. Toda e qualquer tragédia pode ser enfrentada tendo Deus e Jesus em nossa companhia. Você já está com Ele? Você está dentro do barco com Ele? Porque clame a Ele e o vento acalmará, a bonança virá e a paz irromperá no teu coração. Fecha seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, eu não sei qual é o tamanho do teu questionamento, mas eu queria te dizer, o Senhor não está aqui para te condenar, o Senhor não está aqui para te julgar, porque é totalmente admissível, é aceitável que nós questionemos. Isso traz para a gente um esclarecimento. É nós reconhecermos a nossa impotência, de não conseguirmos, como o próprio Senhor Jesus diz, de aumentarmos sequer 1 centímetro da nossa estatura, ou de impedir que um fio de cabelo caia da nossa cabeça. Se você hoje sente-se impotente, eu te convido a entregar-se ao onipotente. Mas não deixa isso para depois. Tem urgência nessa decisão.